Isso aqui, para a gente finalizar, é apresentar para vocês um negócio chamado NPS, Net Promoter Score. Isso aqui é baseado num livro chamado A Pergunta Definitiva. Não é pesquisa de satisfação. Alguém aqui adora responder pesquisa de satisfação? Levante a mão, por favor. Pô, de 300 pessoas, tem um ou dois... Ah, tem dois, né? Um vai ganhar o jantar, o outro vai ganhar a faca. É quase que deu para sortear por isso. Ninguém gosta de pesquisa de satisfação, concorda? E isso aqui não é uma pesquisa de satisfação. Isso aqui é uma ferramenta para medir experiência. Caramba, existe isso? É, existe. O detector de mentira não funciona, mas esse funciona. Porque imagina o seguinte, olha lá, ó. Qual a probabilidade? Você acabou, o seu cliente saiu e foi para casa, passou no seu pronto-socorro, foi para casa. Depois que ele já está na casa dele, ele recebe uma mensagem ou um e-mail, não importa muito, com a seguinte pergunta, é uma única pergunta. Minha querida Dona Maria, nós estamos preocupados com a sua experiência no nosso hospital. Você pode me responder uma pergunta? Que na verdade são duas, né? Porque você já fez a primeira, que é de 0 a 10, qual é a probabilidade da senhora indicar o nosso pronto-socorro para um amigo e para um parente? Não é para o seu inimigo, é para um amigo e para um parente seu. Aí ela vai dar uma nota de 0 a 10, certo? Se ela der uma nota de 0 a 6, ela está dizendo, olha só, eu não gostei, vocês frustraram a minha expectativa. Esse é um paciente chamado detrator. É aquele que vai pôr na mídia social. Não vá lá, não vá nesse médico, só tem carniceiro e não sei o que, aquelas coisas que vocês sabem que a língua do pessoal é muito afiada. E existe o que vai dar uma nota, eu indicaria para um amigo uma nota 7 ou 8 de probabilidade. Esse cara é o cara neutro. Fala assim, foi legal, você foi num cardiologista, ele resolveu o seu problema, o cara foi bom. Mediu minha pressão, examinou, me deu um remédio. Como é o nome dele? Não lembro. E tem o 9 e o 10, que é aquele cara que você tem alguém na mente, e aí os pacientes falam, eu vou operar com esse cara, porque além de tudo, o cara é bom tecnicamente, né? E o cara é simpático, ele me dá tapinha nas costas, bobear, toma um café comigo ali na recepção. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Fazer o negócio direitinho, todo mundo faz, gente. Vai receber uma nota 7 ou 8. Aí existe um índice. Do mesmo jeito que o seu comercial, o seu administrativo, quer saber, deixa eu ver o balanço, quanto entrou, quanto saiu, quanto sobrou. Primeira margem, segunda margem, terceira margem do lucro, quando você vai descontando as outras. É desesperador isso, né, Mara? Mas é legal, você tem que ter esses controles. E aí eu pergunto, e como que a gente mede se os nossos pacientes estão tendo uma experiência boa ou não? Eu tenho um saque. Você também não tem um saque? Olha o que é o saque. É aquele cara que tem saco para escrever lá 2, 3 páginas reclamando, falando, eu quero que você demita esse médico, eu quero que demita essa enfermeira, porque essa enfermeira não pode tratar, ela não trata a mãe dela como ela tratou a minha, e aí vai. É o cara que vai de 0 a 3 ou 4. Então, se você acha que o seu saque mede a experiência do seu paciente, eu estou te dizendo que isso não funciona. Raramente alguém vai ligar para o saque e vai dizer, eu quero ligar porque eu adorei o atendimento daquela enfermeira. Acontece, gente. E quando acontece, a pessoa que está lá cuidando das informações fala, putz, que alívio, não vou precisar abrir não conformidade, mas ninguém nem fica sabendo que a moça foi elogiada, não é assim? Agora imagina que você tem um índice para isso. Passa o próximo, Renan, por favor. E aí você vai saber quem deu nota para o seu paciente, a nota que os seus pacientes deram. E aí você esquece quem deu nota 7 e 8, e aí você pega a porcentagem de 9 e 10 e subtrai de 0 a 6. Você tem um índice chamado NPS, que está ali, ó, 62%. É um bom índice. Significa que 62%, a diferença entre quem está falando bem e quem está falando mal de você é de 62%. Olha o que os americanos estão fazendo. Eles controlam as finanças? Controlam. Mas imagina que o cara tenha 2 hospitais nos Estados Unidos. E aí ele tem que um hospital gerou R$500 mil para ele de resultado líquido no final de um ano. E o outro hospital, da mesma rede, com o mesmo treinamento, não com a mesma equipe que está numa outra cidade, por exemplo,
teve um resultado de 400 mil. Vamos imaginar que sejam coisas iguais. Isso é só um exemplo, para vocês entenderem o que eu quero dizer como ferramenta de gestão. Se ele mediu o NPS do hospital dele, que deu 500 mil, e depois ele mediu o NPS do hospital, que deu um resultado menor, ele pode fazer uma regra fácil de 3, que diz que 10% de diferença da experiência do cliente custa para ele 100 mil reais. Entendeu? Tem empresas falando de milhões, de bilhões de diferença, tá? Porque aí ele sabe que se ele quiser aumentar 10 mil reais o resultado dele, ele precisa fazer um investimento de treinamento, de motivação e de controle para saber isso. Ele tem que treinar uma equipe para que toda a equipe, desde o recepcionista até o diretor do hospital, entenda que não basta ter uma nota 7 ou 8. O médico é bonzinho. Não, o médico é sensacional. A minha mãe morreu, ela estava com oncologia lá no hospital, o paciente vai te falar, mas ele foi tão bem tratado que eu amo esse hospital. Não é minha mãe não, tá, gente? Pelo amor de Deus, a minha mãe está aqui. Forte, saudável, graças a Deus. Vocês entenderam o que eu quero dizer com isso? E aí a pessoa fala, eu quero aumentar o NPS de 52 para 62. Investe. Se você investir 10, 20, 30, 40, até 99 mil, você está no lucro. Isso é simplista, tá? Eu só quero dizer que isso é uma coisa de gestão. Vou dar só mais um exemplo para a gente acabar, de verdade. Você tem uma equipe do pronto-socorro. E aí você quer saber como é que anda essa equipe. Você faz a pesquisa por dia. Aí você vai saber que na segunda-feira o NPS é 90, na terça-feira o NPS é 40. Tem alguma coisa errada na equipe, não é fácil entender isso? E o seu cliente médico? Como é que você sabe que você que é o diretor do hospital, seus médicos estão satisfeitos em trabalhar no seu hospital? Manda a pergunta para ele. Caro colega, será que você pode responder uma única pergunta fora essa? Você indicaria de 0 a 10, qual a probabilidade de você indicar um parente seu ou um médico seu que seja médico para trabalhar aqui com a gente? Ponto. Essa é a pergunta definitiva, que não é minha, tá? É de um cara chamado Robert. Tem um livro chamado A Pergunta Definitiva 2.0. Leiam, que vocês vão entender isso. E a gente está lançando o nosso livro, que é A Revolução Silenciosa na Saúde, o Poder Mudou de Mãos, falando dessa estratégia centrada na experiência, baseado nisso que a gente conversou com vocês hoje. Faz sentido? Não é curioso?